Tudo começa quando vovó Piedade vai até Paulina e fala que seus netos já sabem que ela é uma usurpadora, e então ela fica nervosa, e a vovó fala que eles descobriram agora, mas que ela já sabia há muito tempo. Paulina fala que está com vergonha, mas a vovó fala para ela não se sentir assim, porque é uma bênção na vida deles. Afinal, fez muito bem a toda a família. Então Paulina fala seu nome para ela, e chorando se desculpa de novo. Mas a vovó fala para ela não ficar assim, e que precisa agradecer Paola por ter mandado ela até lá. E enquanto isso, Luciano assina o documento que Rodrigo e Carlos Daniel levaram para ele, e então eles entregam o dinheiro. E Carlos pergunta aonde Paola está, e ele diz que não sabe, mas que faltam só 3 dias para acabar o contrato dela com a usurpadora. Em casa, vovó Piedade fala para Paulina que só ela e Chico sabem da verdade, e que está desconfiada que seus netos podem saber, e Paulina conta que recebeu um anônimo, e que ele ameaçou de contar tudo se não desse dinheiro, mas a vovó fala para ela que está tudo bem, e que se ela for embora que não demore a voltar, porque precisa de Paulina naquela casa. Carlos Daniel quer saber que tipo de mulher é essa que está em sua casa, e Luciano fala que ela é uma boba, mas é muito melhor que Paola, e Carlos Daniel não gosta. Mas Luciano garante que ela já o enganou muito, e Rodrigo diz que é verdade, e que só ele não conseguia enxergar isso, e então resolvem ir embora. Na fábrica, Paulina está na sala com Verônica, quando o telefone toca e é Braulio. E então Paulina atende e ele fala que seu patrão está convidando ela para o almoço semanal. E Paulina fica chocada e fala que é uma mulher ocupada, e que não pode ficar comendo com ele toda semana, mas fala que aceita o convite porque o que precisa falar com Douglas precisa ser diretamente para ele. E nisso, Rodrigo fala para Carlos Daniel manter a usurpadora na casa, até que Paola volte, e então Carlos fala que se sente até aliviado de Paola não voltar, porque já faz 1 ano que não tem esposa, e agora está apaixonado por Verônica. E Rodrigo pergunta o que vai ser dos filhos dele, e Carlos Daniel fala que não sabe, e que infelizmente terão que se acostumar com a ausência da que eles acham que é a mãe. Em seguida, eles entram na sala de Verônica e encontram as duas lá, e Paulina fala que vai comprar coisas para a cirurgia de Carlinhos, mas Carlos Daniel fala que é o pai e responsável pelo menino, e pergunta se ela vai se sacrificar novamente, e Paulina garante que sim. Afinal, o menino gosta muito dela, mas Carlos Daniel não gosta e fala que não quer ela mimando o menino dessa forma, e então Paulina sai. Em Cuernavaca, Braulio fala para Douglas que já ligou para a senhora Paola para avisar sobre o almoço, e Douglas garante que ela vai parar com essa postura de mulher séria e vai cair nos braços dele. Na fábrica, Leda pergunta para Paulina se ela está com algum problema com os Brátios, e ela garante que não, e sai andando, e em seguida Carlos Daniel aparece e Leda pede para conversar com ele fora da fábrica, e ele combina de encontrar ela na saída. Mais tarde, Leda fala para Carlos Daniel que Luciano contou tudo sobre a usurpação para ela, e ele pergunta se ela sabe aonde está Paola, e Leda garante que sim, e fala que ela está morta. Carlos Daniel fala que Luciano não disse isso, e Leda fala que ele mentiu, porque estava com medo deles não darem o dinheiro, e diz que agora ele pode dar dinheiro para a usurpadora ir embora, e eles podem oficializar o romance. Carlos Daniel diz que não está pensando nisso no momento, e Leda pergunta se ele se apaixonou pela usurpadora, e ele diz que por ela não, e então Leda fala que espera
Que essa mulher não seja Verônica, e Carlos Daniel vai embora. Em casa, Paulina está nervosa em seu quarto, pensando que Luciano já tenha contado tudo, e que talvez seja a hora dela ir embora. Mais tarde, Carlinhos fala que está pintando Paulina, e ela pergunta se precisa ficar o tempo todo parada, e ele fala para ela só esperar mais um pouco, porque o rosto ele sabe de cor, afinal tem ele bem gravado na memória. Carlos Daniel fala para Rodrigo e Patrícia que Luciano disse uma coisa que ele não sabe se pode acreditar, e conta que ele disse que Paola está morta. Rodrigo diz que talvez ele pode estar mentindo, e Carlos Daniel fala que está confuso, e que talvez tenha que denunciar a usurpadora, mas Patrícia fala que não acha que ela seja delinquente. Mas Rodrigo diz que nunca se sabe, e então Carlos fala que vai decidir no dia seguinte. Ele chega em casa e vai até o quarto de Carlinhos, e fala para o menino que a mãe dele vai precisar fazer uma viagem, e que provavelmente não vai estar com ele na cirurgia. E o menino começa a chorar dizendo que só vai operar se sua mãe estiver, senão ele vai fugir do hospital e nunca mais eles vão encontrá-lo. Carlos Daniel sai do quarto, e Paulina vem perguntando o que está acontecendo, e ele fala que Carlinhos está fazendo pirraça, porque ele disse que ela não vai estar com ele na cirurgia, e então chama ela de Paulina, e ela fica assustada, e ele diz que nem sabe mais o que dizer. Se é Paulina ou Paola, e manda ela ir para seu quarto. Paulina, ainda assustada, vai para o quarto, e fala que já foi descoberta, e que a vovó tinha razão. E então diz que precisa ir embora, e garante que no dia seguinte não estará mais na casa dos Brates. Carlos Daniel conta para Rodrigo que chamou a usurpadora de Paulina, e o irmão fala que agora ela já está de prévio aviso, mas Carlos diz que espera que não, e Rodrigo acha que eles precisam conversar com ela e contar que já sabem toda a verdade. No quarto, Paulina fala que vai embora da casa e em seguida Lalinha chega com leite, e Paulina pergunta se ela ouviu algo estranho, mas Lalinha diz que não, e conta que só viu a vovó e Patrícia cochichando, e também William e Stephanie, e Carlos Daniel falando muito ao telefone com Rodrigo. Paulina fica pensando, e fala que vai viajar de novo, e então vai até a gaveta e pede para Lalinha ficar com o diário dela. Carlos Daniel fala para Rodrigo que talvez Patrícia tenha razão, e pergunta como uma mulher ruim pode fazer tudo que a usurpadora fez por eles, e Rodrigo diz que eles saberão no dia seguinte, e então eles combinam de conversar com ela na fábrica. Na vila, Leandro está com Viviana, e então ela fala que sua madrinha está acordada, e só está fingindo para vigiar eles. E então Abigail acorda e pergunta quando Leandro está pretendendo se casar, e ele diz que dentro de 3 meses, e conta que a senhora Paola quer ser madrinha deles. E Viviana fala que ela deve dar um presente muito bom, mas Leandro fala para ela não ser interesseira. Na casa, Paulina fala para Lalinha que vai deixar seu diário na gaveta, e quando ela for de viagem, 2 dias depois ela pode pegar e entregar a Carlos Daniel, e Lalinha fica chocada, e diz que ela nunca quis que ele visse, mas Paulina fala que agora não faz mais diferença. E Lalinha fica assustada dizendo que parece que ela vai viajar e não voltará nunca mais. Paulina fala que ela já sabe o que fazer, então Lalinha diz que tudo bem, e pergunta quando pode começar a arrumar as coisas dela, e Paulina diz que vai avisar, e então Lalinha sai do quarto, e Paulina pensa que nessa mesma noite vai embora. Lalinha vai para a cozinha, e Cacildra pergunta o que ela tem, e Lalinha conta que a patroa vai sair de viagem de novo, e que está muito estranha, e pediu para
ela fazer uma coisa quando for embora, mas não pode contar, e fica pensando se ela está ficando louca, porque nunca quis que Carlos Daniel visse aquele diário. E no quarto, Paulina pede um táxi, e pega sua bolsa e sai do quarto, e espera Cacildra e Lalinha pagarem tudo, e então sai da casa, e chorando diz que ali viveu muitos momentos bons e ruins, mas o que mais a deixa triste é ter que deixar Carlinhos, e então abre o portão e joga a chave no chão. Ela entra no táxi e fala para o motorista levar ela para muito longe dali. No dia seguinte, Chico está varrendo, quando vê a chave que Paulina deixou jogada no jardim. E lá dentro, Carlos Daniel fala para Lalinha ir chamar por Paola para tomar café, e então ela vai e procura pela patroa, e em seguida vê um bilhete, que está dizendo para ela cumprir com o combinado em 2 dias. E então Lalinha sai do quarto, e Chico mostra para ela que encontrou aquelas chaves no jardim. Ela corre até Carlos Daniel, e pede para ele ir com ela porque é muito importante. E então conta que a senhora Paola não está no quarto, e ele manda ela procurar em outro lugar, mas Lalinha garante que ela não está na casa. E fala que ela saiu de viagem à noite, e deixa Carlos Daniel paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.